Gênesis capítulo 19, versículo de número 17. Todos encontraram? Digam amém. Leamos, portanto, a palavra do Eterno, que nos diz assim: E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Eu gostaria que você recapitulasse comigo esta última parte, a parte do versículo de número 17. A parte D, essa última parte que diz: escapa lá para o monte, para que não pereças. No 3, 1, 2, 3. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Uma vez mais. Escapa. Diga amém e toma o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer uma escalada. Vamos durante alguns domingos aí, eu não sei se seguidamente ou intercalados, conforme o Espírito Santo nos orientar, nós vamos fazer uma escalada. E graças a Deus que aqui a gente mora até numa cidade plana, né? Porque se tivesse alguns montes aqui, eu me lembro que eu morei em cidades assim, que tinha aclives bem alto e tinham algumas descidas, e quando a gente estava descendo, os amigos encontravam a gente e diziam: não se preocupe não, rapaz, para descer todos os santos ajuda. Agora, quando estava na subida, eu falava: rapaz, tu pegou a parte difícil agora. Mas eu quero que caia esse dito popular: para descer todos os santos ajudas. Por quê? Porque nesta noite eu não quero chamar vocês para descer, eu quero chamar vocês para subir. Hoje nós vamos começar a fazer uma escalada espiritual. E nós vamos começar a escalar algumas montanhas da Bíblia. Nós vamos começar a escalar alguns montes da Bíblia. Nós encontramos aqui esta palavra quando Deus se dirigiu através de um anjo a Ló e a sua família, e a mensagem de Deus para Ló foi esta: e aconteceu que, tirando-os para fora, ela era fora da cidade, disse: escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. E a mensagem foi esta: escapa lá para o monte, para que não pereças. Então a mensagem de Deus para Ló e sua família era esta: escapa lá para o monte, para que não pereças. E a mensagem de Deus para a igreja é esta: escapa lá para o monte, para que não pereças. Pastor, mas que montanha hoje nós vamos subir? Escute bem. Nós vamos subir nesta noite no monte chamado Monte Moriá. Repita assim após mim: Monte Moriá. Olha para cá. Eu não falo de monte no sentido literal da palavra. Eu falo de monte no sentido espiritual. O Monte Moriá pode ser chamado, escute bem isto, o Monte Moriá pode ser traduzido como Monte da Provisão. Olha para cá. O Monte Moriá pode ser chamado, o Monte Moriá pode ser traduzido como Monte da Provisão. E alguém diz: pastor, mas por que
nós vamos subir no Monte Moriá. Escute bem isso. Nós vamos subir no Monte Moriá, porque a Bíblia diz que uma certa feita, escute bem isso, Abrão, que era ainda Abrão, estava na sua casa. A Bíblia diz que Deus manda Abraão sair fora da tenda. E quando ele sai fora da tenda, Deus disse para Abrão: Abrão, conte as estrelas do céu, se a pode contar. E aí Abrão disse: Senhor, é para contar as estrelas do céu? Pode deixar que eu vou começar a contar. E ele começa: 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 22, 23. Ô Senhor, eu me atrapalhei, vou começar de novo. 1, 2, 7, 8, 10, 18, 19. Senhor, eu me atrapalhei de novo. Conte, Abraão. E ele começa a contar novamente, e ele vai contando, daqui a pouquinho ele se perde. Ele diz: Senhor, não dá para contar as estrelas do céu. Não dá para contar, Abraão, as estrelas do céu? Não, Senhor, não dá. Então olha para cá. Daí eu tenho uma promessa para você. Assim como você, Abraão, não consegue contar as estrelas do céu que estão depositadas no firmamento, assim também será a sua descendência. Olha, sabe por quê, Abraão? A sua descendência será como a areia da praia. Não vai dar para contar. Vai ser uma grande multidão. Abraão volta para sua tenda e ele começa a refletir naquilo que Deus havia falado. Escute bem isso. Ele disse: mas espera aí, eu não tenho filho. Eu estou com quase 100 anos de idade e minha mulher Sara quase noventinha, quase 90 anos. Será que Deus esqueceu que a gente não tem filhos? Olha, eu até vou colocar o Damasceno Eliezer como o responsável por toda a minha herança. Ele vai ser o meu futuro aqui, porque eu não tenho filhos. E ele começa a confiar no Senhor, esperando que novamente Deus venha falar com ele. Quando Abraão conta essa história para Sara, ela não acredita. Ela diz: mas como? Eu sou estéril, eu não posso gerar. Não tem como. É por isso que eu já dei a permissão. Você entrou em Agar e ela já gerou para você um filho. Mas eu não. Das minhas entranhas não sairá nenhum filho. E ela começou a rir da promessa que Deus havia falado. Sabe o que aconteceu? Deus envia lá um anjo novamente e diz: ah, Sara, você riu? Então o nome do seu filho será Isaque, que significa riso. Riso. Aí que a boca de Abraão se encheu de alegria. Irmão, a Bíblia diz que eles começaram a alimentar aquela promessa de Deus. Eles começaram a vivenciar aquela promessa. A Bíblia diz que a confiança de Abraão para com Deus foi absoluta. A Bíblia diz que ele foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Ele não atentou para o seu próprio corpo adormecido e nem para o amortecimento do ventre de Sara. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele foi fortificado, fortalecido na fé, com esta promessa, dando glórias a Deus. E chegou o dia do cumprimento da promessa. Sara ficou grávida. E a Bíblia diz que ela gerou o seu filho Isaque. Irmão, você já pensou um casal velho, agora com um bebê no colo, filho legítimo, Abraão e de Sara? Você já pensou
eles já envelhecidos, idosos, decrépitos, agora com um bebê dentro de casa. Às vezes eu fico pensando, irmão, quando Isaac estava engateando ainda, se arrastando na terra, para lá e para cá, brincando no terreiro, Abraão olhava, enchia os olhos de alegria. Sara olhava e diz: olha, esse será o meu sorriso eterno. Isaac, o meu filho da minha velhice. E aquela grande alegria. E o menino vai crescendo, e escute bem isso. Quando Isaac está na idade da adolescência, parece que eu vejo, irmão, o mesmo Deus que falou com Abraão a primeira e a segunda vez, agora aparece para Abraão e disse: olha, Abraão, eu quero que você ofereças a mim o teu filho Isaque, aquele a quem tu amas. Deus ainda faz questão de lembrar a Abraão, aquele a quem tu amas. Interessante, irmão, que a Bíblia fala do conceito divino sobre perfeição, que é diferente do conceito humano. Por quê? Aos olhos do mundo, o perfeito é aquele que não erra, sim ou não? Aos olhos do mundo, o perfeito é aquele que não erra. Porém, aos olhos de Deus, perfeito é aquele que consegue ver os seus próprios erros e corrigi-los. E durante a vida de Abraão, Deus lhe pediu 3 coisas. Durante toda a vida de Abraão, Deus lhe pediu 3 coisas. Primeiro, sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. A segunda coisa que Deus pediu para Abraão, está lá em Gênesis capítulo 17, versículos 1 e 2. Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto entre ti e te multiplicarei grandissimamente. E a terceira coisa que Deus pediu para Abraão foi esta: Abraão, você me ama? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo com toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Senhor, tu sabes que eu te amo. Abraão, você me ama? Toma agora o seu filho Isaque, o teu único filho. Gente, mas Abraão não era pai também de Ismael? E por que Deus diz aqui, o seu único filho? Deus estava se referindo ao único filho de Abraão com a sua legítima mulher, Sara, que antes era Sarai, porque Sara é só uma mulher, mas Sarai é uma mulher com filhos. E aqui Deus disse: olha, aquele a quem tu amas, o teu filho Isaque, o teu único, aquele a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, está no verso 2, e oferece-o ali em holocausto, ou em uma daquelas montanhas que eu te direi. Gente, isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque Deus aqui, Ele é específico. A Bíblia, escute bem isso, na Bíblia nós temos 2 sacrifícios vivos. O primeiro é Isaque. Que negócio é esse? Deus ama então os sacrifícios humanos? Porque na Bíblia nós temos 2 sacrifícios vivos. E o primeiro é Isaque. Até porque Deus não pede
o que é teu. Deus pede aquilo que Ele te dá. Deus só te pede algo hoje quando Ele já te entregou algo ontem. Deus te pede algo hoje quando Ele já entregou para você ontem algo para você se apresentar. Deus não pede aquilo que você não tem. Deus não pede aquilo que você não tem. Nós encontramos que Penina, ela tinha o quê? 10 filhos. Penina, ela tinha 10 filhos. Mas era filhos segundo a carne. Deus não aceitou, não pediu nenhum. Sabe por quê? Porque Deus não considerava aquele ato de Eucana com Penina. Não, aquele não era o que era para ser o que foi o Samuel. E é interessante que lá em Siló estava uma mulher chamada Ana. Era estéril. E a Bíblia diz que ela alcançou a graça de gerar Samuel. E a Bíblia diz que Deus disse: é esse que eu vou usar, é esse que vai ser profeta, que vai ser juiz, é esse que eu vou usar. E a Bíblia diz que Samuel, ele foi entregue ao templo e devolvido ao povo, porque altar não toma, altar devolve. O que me chama a atenção aqui é que Abraão, ele poderia ter dito o seguinte, como Deus não falou o nome, mas falou o único filho, eu posso até fazer uma permuta, eu posso levar Ismael, porque eu amo ele, mas não como eu amo Isaque. Mas como Deus foi específico, o seu único filho, ele logo lembrou, Deus está falando a respeito de Isaque. Deus não quer que eu leve Ismael. Deus está falando a respeito de Isaque. E o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz assim, que depois destas coisas, verso 1, Deus provou a Abraão. Tem uma tradução que diz tentou, mas isso no original não é tentou, porque Deus, Tiago escreveu dizendo que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A palavra correta aí é que Deus provou a Abraão. Deus prova a nossa fé. E é interessante que Deus prova o justo, Deus prova a nossa fé. Está lá no Salmo 11 e o versículo de número 5, que Deus prova o justo. E alguém pensa, meu Deus, mas por que Deus prova o justo? Deus prova o justo para que ele seja mais justo ainda. A Bíblia diz que aquele que é santo, faça justiça ainda. E aquele que é justo, seja santificado ainda. Então, por isso Deus prova o justo. E aqui nós encontramos, nesse salmo, o Senhor prova o justo. E alguém, quando vê Abraão passando por essa prova, não entende. Por que Deus submeteu a Abraão? Será que Deus verdadeiramente queria que Abraão sacrificasse Isaque? Não. Essa não era a vontade de Deus. Olha para cá. Deus pediu a Isaque, mas Deus queria, na verdade, era Abraão. Que isso, pastor? Não estou entendendo. Deus pediu Isaque, mas Deus queria, na verdade, era Abraão. Olha para cá. Quando Deus quer ter um particular com você, talvez você não entende. O vento começa a soprar ao contrário na sua vida. Alguém que você ama começa a sofrer. De repente você nem imagina que é por sua causa, mas é. De repente a criança fica doente, e é a pessoa que você ama mais, o filho, e aí fica doente. Deus às vezes está tratando você, forjando o teu caráter. Deus está tratando com você. Mas é a criança. Olha aqui, Deus pediu
Isaque, mas na verdade ele queria Abraão. E ele começa então a provar, porque aí está escrito que Deus prova o justo. Deus prova o justo para que ele seja mais justo ainda. Não é que o justo aí no sentido literal da palavra não peca. Não, mas o justo é aquele que ao pecar, imediatamente ele se dirige à fonte do perdão, suplica clemência e misericórdia e ele é absolvido pelo Senhor. Esse é o justo, não é o que nunca peca. Abraão desceu lá no Egito, fez coisa errada, mentiu, mas mesmo assim Abraão se tornou o nosso pai na fé. Então, quando a Bíblia diz aqui que tentou Deus a Abraão, na verdade, Deus provou a Abraão e disse: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui. O que me chama a atenção é a prontidão de Abraão quando Deus fala com ele. Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Quantas vezes, irmão, Deus fala com a gente e o nosso coração permanece inerte, endurecido. E eu fico imaginando a espontaneidade desses homens no passado. Deus falava e ele disse: eis-me aqui. Quando Deus falou com Isaías no capítulo de número 6 do seu livro: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a espontaneidade desses homens. Deus falou com Abraão: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E aí vem a ordem divina, versículo 2, e disse: toma agora. O que me chama a atenção é que Deus foi preciso. Toma agora o teu filho, o teu único filho. Deus usa essa expressão, teu filho, o seu único filho, 2 vezes aqui nesse versículo. Toma agora o teu filho. E aí, para ficar bem entendido para Abraão, o teu único filho, ou seja, se tratava de Isaque, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei ou direi. E olha a prontidão de Abraão, verso de número 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. O que eu quero entender aqui? Que certamente Abraão não falou para Sara o que Deus havia falado para ele. Porque, irmão, imaginemos o seguinte: se Abraão conta para Sara que Deus havia falado para sacrificar Isaque em uma das montanhas lá de Moriá, você acha que ela deixaria? Você acha que se contar um negócio desse para a mulher vai aceitar? Ela vai esconder o filho, ela vai levantar de madrugada e vai desaparecer no meio de uma mata. Ela não ia entender. Então, certamente, irmão, Abraão guardou todas estas coisas no seu coração. Não contou nem para Isaque, aquele adolescente, e nem contou para Sara, porque se ele tivesse contado, certamente ela teria revidado, ela não teria aceitado. A Bíblia diz que Deus foi específico, e quando falou com ele, imediatamente Abraão obedeceu. Ele se levantou de manhã pela madrugada, albardou o seu jumento, diz que ele tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque. A Bíblia diz que ele fendeu lenhas, preparou a lenha para o holocausto, e ele levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse, ou Deus lhe dissera. Você já pensou
a disponibilidade aqui de Abraão, mesmo sabendo, irmão, que ele ia sacrificar o seu filho Isaque. Gente, isso aqui é doloroso. Olha o que diz a Bíblia. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. A Bíblia diz que ele caminhou durante 3 dias. Olha para cá. Eu não sei o que passou no coração de Abraão durante esses 3 dias. Eu não sei o que Abraão pensou, mas eu posso imaginar eu sendo pai, irmão. Se um filho fica doente, a gente já fica apavorado. Mulher nem se fala, quanto mais o homem também. A gente fica apavorado, a gente quer agradar também a esposa, correr atrás do recurso para o filho. A gente fica, o pai às vezes vende as coisas que tem para cuidar da saúde do filho, se um filho fica doente. Agora você já imaginou, sabendo Abraão de antemão, que ele estava levando Isaque, seu filho, ao Monte Moriá, para ser sacrificado para Deus. Você acha o que Abraão, como estava o coração dele? Mas é interessante que Abraão não duvidou. Sabe por quê, irmão? Abraão cria piamente que ainda que Deus permitisse e que Isaque fosse imolado, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Abraão cria piamente. Por isso que quando ele caminha 3 dias, aí ao longe ele levanta os olhos e ele vê o quê? O Monte Moriá, o monte da provisão de Deus. E é interessante a jornada de obediência, irmão, de Abraão até o Monte Moriá. E é interessante o que Abraão diz no verso de número 5. E disse Abraão aos seus moços, quando Abraão avista o Monte Moriá, ele para ali e ele dirige aos seus moços e disse: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Olha para cá, a primeira vez e o primeiro lugar na Bíblia onde fala sobre adoração é aqui em Gênesis capítulo 22 e o versículo de número 5. O primeiro lugar na Bíblia que fala acerca de adoração é exatamente aqui Gênesis capítulo 22 e o versículo de número 5. E eu acho interessante porque não tinha músico, não tinha ambiente de alegria lá no Monte Moriá. Tinha? Não tinha. Não tinha. Não tinha alguém lá com a sua voz melodiosa para cantar louvores a Deus. Lá no Monte Moriá não tinha ambiente de adoração. Só que Abraão disse: olha, fique aqui, porque quem não faz parte da promessa não deve ser inserido naquilo que Deus falou com você. E às vezes, irmão, pessoas que não foram chamadas têm que cuidar de jumento. E foi esta a determinação de Abraão para os moços: fique aqui cuidando de jumento. Você vai adorar, irmão, ou vai ficar cuidando de jumento? Você vai adorar ou vai ficar cuidando de jumento? Será que você está inserido na promessa? Se você
está inserido na promessa, você chega na hora do culto e você diz: eu não quero saber, eu não vou ficar em casa, eu quero ir para a igreja adorar a Deus. Eu não estou bem de saúde, eu estou com alguns problemas financeiros, mas eu vou dar um jeito de estar na igreja. Eu não vou ficar aqui cuidando de jumento, não. Eu vou para a igreja adorar a Deus. Me chama a atenção. Por quê? Porque tem gente que quer te prender, quando na verdade elas não estão inseridas nas mesmas promessas que você está. E aí você diz: não, eu vou ficar com elas aqui, fazendo sala com elas. E você fica cuidando de jumento. Você entendeu do que o pastor está falando, né? Você fica fazendo sala para outras pessoas, que está tirando do foco da sua promessa. Abraão foi sincero, disse para aqueles moços: vocês ficam aqui com o jumento, ou seja, fiquem aqui cuidando do jumento. Eu e o moço iremos até lá, até ali o Monte Moriá, e havendo o que? Adorado. Gente, Abraão, ele tinha fé, que mesmo que Isaac fosse imolado no Monte Moriá, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha a fé que Abraão falou: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, eu tornarei? Não. Ele não diz eu tornarei, ele diz tornaremos para vós. Ou seja, a fé de Abraão era tão grande que ainda que Isaac fosse imolado naquele altar, Deus era poderoso para ressuscitar. Olha para cá, como é que está a sua fé em Cristo, irmão? Porque de repente qualquer probleminha já é motivo para você desistir, já é motivo para você mudar de igreja, já é motivo para você dizer: eu vou parar, não dá mais. Qualquer luta, qualquer problema em casa, com os filhos ou em qualquer lugar, já é motivo para você desistir. Olha como estava o coração de Abraão. Ele sabia que Isaac poderia ser imolado, e ele levou o cutelo na sua mão, e ele poderia imolar o seu filho. Só que ele tinha fé que Deus poderia, no momento cruciante, de mudar aquela sentença. Isso me chama a atenção. E ele chega e diz: olha, vocês ficam aqui cuidando do jumento. Porque quem não tem compromisso com Deus, irmão, tem que cuidar de jumento mesmo, tá? Tem que cuidar de jumento. Abraão disse: olha, eu e o rapaz subiremos, adoraremos e voltaremos. E ali, irmão, foi estabelecido o padrão de adoração. Sabe por quê? Adoração é renúncia. Olha para cá, adoração é entrega. Adoração, você não vem na igreja para receber, você vem na igreja para dar. Quem entende adoração, e de adoração é isso: você não vem na igreja para receber, você vem na igreja para entregar. Você entrega um coração quebrantado e contrito para Deus, você entrega seu louvor, a sua adoração. Você chega e diz: Senhor, eis-me aqui, eu adentrei aqui nessa noite para te adorar. Isto é adoração. E disso Abraão entendia muito bem, porque ele diz: eu e o rapaz subiremos, adoraremos e voltaremos. Aqui foi então estabelecido o padrão de adoração, porque Abraão entendia que adoração é sacrifício. Vira para o teu irmão que está ao teu lado e diga: adoração é sacrifício. Olha para cá, tem muita gente que não quer sacrificar o Senhor. Tem muita gente que não quer saber de sacrifício. Pastor, sacrifício é no tempo da lei, e a gente está no tempo da graça. Só de você sair da sua casa e vir para esse culto é um sacrifício para Deus.
O que Paulo diz, Romanos capítulo 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo chama isso de culto racional, culto da razão, do intelecto. Só de você estar aqui é um sacrifício aprazado para Deus. Mas tem muita gente hoje, missionária, Grazi, que não quer sacrificar. Olha aqui o sacrifício de Abraão. Ele entendeu que sacrificar é renunciar. Sacrificar é abrir mão de coisas. Eu tinha tanta coisa para fazer hoje em casa, eu tinha tantos afazeres, à noite eu ia dobrar roupa, eu ia passar roupa, eu ia fazer tanta coisa. Não, você abriu mão para estar na casa de Deus. E as coisas vão render muito mais amanhã no seu dia. Porque no monte do Senhor se proverá. O que me chama a atenção é a fé de Abraão. E aí, irmão, olha o que está escrito no verso de número 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, o seu filho. Você já pensou? Ele seria debruçado, ele seria colocado em cima da lenha que estaria em cima do altar. Mas ele pega a lenha, coloca sobre os ombros de Isaque, seu filho. Diz que ele tomou o fogo e tomou o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos até o Monte Moriá. O que me chama a atenção é que em determinado momento, irmão, Abraão parou. E eu acredito que quando Isaque olhou para Abraão, disse: pai, tem coisa errada, não tem? Por que, meu filho? Não, pai, tem coisa errada. Aqui está a lenha nos meus ombros. Aí está o fogo e o cutelo na sua mão. Pai, mas a gente esqueceu o mais importante do sacrifício. A gente esqueceu o cordeiro para o holocausto. E a resposta de Abraão nós temos na Bíblia. O cordeiro para o sacrifício Deus proverá. Olha o que foi que Isaque falou para Abraão. Então falou Isaque, verso 7, a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão está na Bíblia, no versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Irmão, isso que é fé. Às vezes você está com o bolso vazio. Às vezes a despensa está assolada e vazia. Você não tem nenhum mantimento, mas você crê que no monte do Senhor se proverá. Que hoje você não tem, amanhã Deus pode prover para você, porque Ele é Jeová Jiré, aquele que provê todas as coisas. Olha que resposta para o seu filho Isaque, quando ele diz: pai, tem coisa errada, nós esquecemos do cordeiro. Aqui está a lenha nos meus ombros, na sua mão tem o cutelo, tem o fogo, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão, ele poderia ter falado para Isaque, mas ele não falou. Quem sabe o coração dele, irmão, naquela hora tremeu, porque estava chegando o momento do sacrifício. E o que me chama a atenção, irmão, que no verso de número 9, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e que foi o que Abraão fez. Edificou Abraão ali um altar. Primeira coisa que Abraão fez foi edificar um
altar. Porque não tem jeito, irmão, de você oferecer sacrifício sem altar. Sabe que tem gente, às vezes eu fico pensando, hoje eu vou à igreja para sacrificar o Senhor. Mas você preparou o altar? Porque para oferecer sacrifício, primeiro precisa ter altar. O escritor aos Hebreus escreveu dizendo: nós temos um altar. Olha para cá, eu tenho um altar, você tem um altar, nós temos um altar. E olha para cá, esse altar é a nossa própria vida oferecida para Deus em sacrifício. Sacrifício vivo, como Paulo diz. Não dá para oferecer sacrifício sem altar. Aí diz, temos um altar. Eu tenho, você tem um altar. Abraão edificou primeiro o altar. Aí o que ele faz? Ele coloca em ordem a lenha. Isso me chamou a atenção, até grifei aqui. Ele colocou em ordem. Porque às vezes tem altar e tem lenha, mas você joga a lenha de qualquer maneira em cima do altar. Ele colocou em ordem. Lembra daquela palavra lá em Isaías 38, verso 1? Quando Deus disse para Ezequias: põe em ordem a tua casa. Casa ali se refere à vida, ao altar. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ordem. Não podia jogar de qualquer jeito a lenha sobre o altar. Diz a Bíblia que ele colocou a lenha em ordem sobre o altar. Depois, irmão, o que aconteceu? Eu acredito que Abraão chega para Isaac e diz: olha, meu filho, eu tenho algo para te dizer. Eu tenho algo para te contar. Pai, o senhor vai dizer que não tem o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício. Isso, eu não te avisei ali atrás, pai, que tem a lenha, tem o cutelo, tem o fogo. Mas cadê? Eu já te falei, pai. Não, meu filho, não é isso que eu tenho para te dizer. Eu quero te dizer, Isaac, que o sacrifício para esse altar é você. Gente, isso doeu no coração de Abraão. Irmão, a Bíblia não diz que Isaac revidou. Aleluia. Isaac poderia ter revidado. Ele era jovem, ele poderia, quando Abraão revelou isso, que ele seria o sacrifício do altar, ele poderia sair correndo. Ele diz: não, pai, eu aqui ser imolado em cima do altar, eu não. Ele poderia ter revidado, ele poderia ter saído correndo, mas por que não correu? Olha para cá, isso prefigura a submissão de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando ele abriu mão da sua própria vontade. Aleluia. E ele diz: pai, eu estou aqui, todavia não faça aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Eu vejo em Isaac a verdadeira submissão em Cristo Jesus, que Paulo diz que, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Isaac é uma figura típica de Cristo Jesus. Ele poderia ter dito: não, pai, o senhor vai fazer isso comigo? Ele era adolescente, ele poderia sair correndo, mas ele não saiu. O que Abraão fez? Irmão, começa a viver essa realidade. Começa a viver essa realidade. Às vezes você coloca tanto sacrifício para servir a Deus,
um probleminha, uma dorzinha no dedo, uma pequena dor de cabeça, você já perde o foco. Olha a prova Abraão no Monte Moriá. Olha a prova que esse homem passou. E às vezes um problema tão minuto, um problema tão pequeno, tão insignificante, já é motivo para você desistir. Eu vou parar, não dá mais, eu não quero mais, eu não aguento mais. Olha o que Deus submeteu a Abraão. Aí Abraão faz o quê? Já estava o altar e a lenha toda em ordem. Ele pega Isaque e ele amarra sobre a lenha, sobre o altar. E aí, irmão, chegou a hora culminante, porque a Bíblia diz, irmão, que quando ele colocou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha, e naquele momento, Abraão estendeu a sua mão, e ele pega aquele cutelo para imolar o seu filho Isaque. A Bíblia diz que Deus bradou dos céus. O que Deus fez? Deus bradou dos altos céus. Aleluia. Ali fala de anjo, mas é anjo com a palavra, com a letra A maiúscula. Ali está falando do próprio Deus, irmão. Que ele desceu, ele estava ali, porque culto divino, sacrifício espiritual, Deus se faz presente. Não pensa você que Deus está longe desse culto, porque não está. É por isso que a Bíblia diz, Jesus falou acerca disso, que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. A Bíblia diz que quando Abraão pegou o cutelo para imolar o seu filho, Deus bradou desde os céus e disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor disse: Abraão, não faças tal, não faças tal, não estendas as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nenhum mal. Sabe por quê? Porquanto agora sei que tu temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Gente, isso aqui é extraordinário. Quando eu vejo esta cena no Monte Moriá, o monte da provisão, eu fico maravilhado com essa cena, de ver, irmão, o sacrifício que Abraão fez e não negou para Deus o seu único filho. Olha para cá, ter 10 filhos e Deus pedir um é duro, mas tem 10, se eu der um vai ficar com 9, mas Abraão, ele tinha o seu único filho. E foi exatamente o seu único filho que Deus pediu. E Abraão não negou. E quando Abraão disse isso, e Deus disse para Abraão: olha, agora eu sei que tu temes a mim. Sabe o que Abraão começou a fazer junto àquele altar? Abraão começou a pular. Que isso, pastor? Abraão começou a pular. Acredito que Isaque deu um salto de cima daquele altar e disse: pai, o senhor já é velho, pai, o senhor não pode se alegrar, pular assim muito, o senhor é velho, olha, pai, não faça isso, o que está acontecendo? E Abraão pulando. Pastor, mas o que foi que aconteceu com Abraão? O próprio Jesus mais tarde falou acerca disso. João capítulo 8 e o versículo 56. A Bíblia diz que quando Deus bradou com alta voz: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a mim e não negastes o teu único filho. Abraão teve uma visão, irmão.
ele teve a visão do Calvário. E ele começou a pular e a saltar. A Bíblia diz que Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e viu e se alegrou nele. Pastor, mas que dia foi esse que Abraão viu? Ele, nesta hora, quando ele ia para sacrificar o seu filho, ele viu a cena do Calvário, Jesus Cristo sendo imolado na cruz do Gólgota. Ele viu e ele se alegrou nele. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Abraão tem essa visão, ele olha e ele vê preso no matinho, num pequeno mato, um cordeiro. Não, tem muita gente que diz que Abraão viu um cordeiro ali e pega o cordeiro e sacrifica. Abraão não viu um cordeiro. Abraão, ele vê um carneiro. Um carneiro. E ele pega aquele carneiro que estava preso com as suas pontas ali no mato, e ele pega aquele carneiro e ele oferece no lugar de Isaque. Olha para cá, sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, ele seria sacrificado mais tarde por mim e por você. Então não foi cordeiro que Abraão ofereceu no lugar de Isaque, seu filho, foi um carneiro. E quando ele ofereceu, a Bíblia diz ali que e chamou Abraão, está no verso 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. O lugar que Abraão chamou aquele monte, o Senhor proverá. E desde aquele dia, no monte do Senhor se proverá. Fica em pé. Olha para cá. Talvez você está dizendo, pastor, mas da onde é que vem a provisão? Da onde que vem a provisão? E você está preocupado. Estava me lembrando hoje de uma irmã que há quase 30 anos atrás, aqui na cidade de São Vicente, esposo bem empregado, 15 anos numa empresa, filho adolescente, trabalhando na guarda mirim, 13 anos, tinha um outro filhinho de 5 anos. De repente, subitamente, uma irmã fiel, fazia parte do grupo de mulheres do ciclo de oração. Escute bem isso, estou terminando. Ela recebeu notícia do esposo, chegou em casa triste e diz, olha, não sei o que aconteceu, depois de 15 anos me demitiram da empresa. O quê? Fui demitido, esposa, não sei o que aconteceu, houve lá uns cortes e eu estava entre as pessoas que foram demitidas. Ela ficou pasma com aquela. Eles estavam construindo a casa deles. Passaram-se alguns dias. O filho que trabalhava na guarda mirim também foi mandado embora. Olha para cá. Eles tinham uma certa economia, mas como estava construindo a casa, havia gastado muito dinheiro até. A casa estava já coberta, mas faltava muita coisa. Eles tiveram haveres por uns 6 meses. Mas depois de 6 meses, acabou tudo. Acabou o dinheiro. Chegou um dia, à noite, que a irmã reuniu a família e pôs a última comida na panela. E ela disse, olha, essa aqui é a última comida nossa. O arroz acabou, o feijão acabou. E também não temos leite para a nossa criança pequena de 5 anos. É a nossa última refeição. O esposo saía de casa, irmão, andava a cidade de São Vicente
o dia todo, voltava sem arrumar trabalho. Porque quando Deus está provando, Carlos, alguém, não adianta, irmão, parece que a porta se fecha, sim ou não? A porta se fecha. Ele gastou a sola de um sapato inteiro durante 6 meses, irmão Alberto, e não conseguiu arrumar nenhum trabalho. 6 meses gastou a sola de um sapato. Chegou a hora que puseram a comida em cima da mesa e a irmã disse: olha, essa é a nossa última refeição, mas como até hoje nós temos agradecido a Deus por tudo, nós vamos agradecer por essa comida. Eles oraram, o esposo ficou triste e nem quis comer. Como que eu vou deixar algum pouco dessa comida para amanhã? Mas sabe o que aconteceu? Às 3 horas da manhã, aquela irmã dobrou os joelhos e ela começou a falar com Deus. Ela disse: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, meu esposo, 15 anos na empresa, foi mandado embora. Meu filhinho na guarda mirim foi mandado embora. E a nossa última refeição foi colocada na mesa ontem. E amanhecendo já esta manhã, eu não vou ter leite para os meus filhos, e eu não vou ter comida para pôr na mesa. Senhor, fala comigo, mostra o que está acontecendo. Se tiver algum pecado em oculto, me revele para o meu esposo. Ele, sabendo que a irmã estava orando, acordou também, dobrou o joelho e eles começaram a orar. Por volta das 4 horas da manhã, Deus falou no coração daquela irmã, e ela não disse nada para o seu esposo. Ela ouviu a voz de Deus que disse: minha serva, quando amanhecer, você sai de casa e vai até o supermercado Carrefour. Supermercado Carrefour, irmãos, é uma grande rede de supermercado. Tem Santos, São Vicente, São Paulo, a Grande São Paulo. É uma rede de supermercado Carrefour. E foi o que Deus disse: você espera amanhecer o dia, e você pega o seu filho e você vai até o supermercado Carrefour, e chegando lá, você faz uma grande compra para você. Ela ouviu a voz de Deus, não falou nada para o esposo, esperou amanhecer o dia, Tânia, e já de manhãzinha ela foi para o supermercado Carrefour em São Vicente. Isso aconteceu há quase 30 anos atrás. Chegando lá, irmão, ela chegou tão cedo que o supermercado, que abre por volta das 10 da manhã, estava fechado. Ela esperou lá fora. Quando abriu o supermercado, ela entrou com o seu filhinho de 5 anos apenas. E aí ela ficou parada ali e disse: mas espera aí, Deus me disse para mim fazer uma grande compra, mas Ele esqueceu que eu não tenho dinheiro. Não tenho nada, como é que eu vou fazer essas compras? Aquele mesmo Deus que havia falado com ela naquela madrugada, naquele momento de expectativa dela, falou ao seu coração dizendo: pegue 2 carrinhos e coloca tudo quanto você precisa de alimento para você e a sua família. Ela disse: se Deus falou, eu vou obedecer. Pegou 2 carrinhos e começou a encher de compra. Passou no arroz ali, colocou 6 pacotes de arroz. Feijão, ela colocou 10 pacotes de feijão, e foi colocando açúcar, e foi colocando alimento, óleo, e passou ali perto dos freezer. Ali o menino viu Danone. Mãe, eu quero Danone. Pode colocar 3 pacotes de Danone, meu filho, pode pôr Danone. E foi enchendo, encheu um carrinho, aí encheu outro carrinho. Escute bem, depois daqueles 2 carrinhos de compra superlotado, escute bem o que aconteceu. Ela parou
E o filho começou a puxar a saia dela, dizendo: mãe, vamos logo, mãe, eu quero comer Danone, eu quero comer Danone, mãe, eu quero tomar Danone, mãe, eu quero. Eu falei: calma, meu filho, e agora? Eu não tenho dinheiro, espere. Mas naquele momento, irmão, Deus falou no coração dela: vai até o caixa de número 17. Ela disse: o quê? Caixa de número 17. Ela foi até lá, irmão. Mas quando ela levou o primeiro, o segundo carrinho, chegou lá, o caixa estava fechado, porque era de manhã, não tinha tanta gente assim. Os caixas até de 1 ao 10º aberto, mas o 17, o 17º não estava aberto. Mas Deus disse: vai até o caixa de número 17. E aí, sabe o que aconteceu, irmão? As moças dos outros caixas viravam para aquela mulher e diziam: olha, vem para cá passar suas compras, porque esse caixa está fechado, não está funcionando, vem para cá, eu passo as suas compras. Ela dizia: não, eu vou ficar aqui. Não, mas esse caixa não vai abrir agora, não está funcionando, não tem tantos movimentos assim. Olha, vem para cá, eu passo as suas compras. Ela diz: não, eu vou ficar aqui. E o filho dela puxando a barra da saia dela, e ela: espera, meu filho. E ela naquela expectativa: Senhor, e agora, como é que eu vou fazer? O Senhor mandou procurar o caixa de número 17, mas e agora? Como eu vou fazer para passar as minhas compras? Escute bem isso. Olha como no monte do Senhor se proverá. Naquele momento ela ouviu um sistema de alto-falante que soou ali uma grande voz naquele supermercado e disse: atenção, clientes do supermercado Carrefour, exatamente hoje o supermercado Carrefour está fazendo aniversário. E cada ano, olha, escute bem o que aconteceu. E cada ano a gente pega algum cliente de surpresa para dar um presente para ele, dar algo do supermercado para ele. E aí todos aqueles que estavam nos caixas, estavam comprando as suas compras, se voltaram para aquele serviço de alto-falante. Mas aquela voz continuou a dizer: e olha, o presente de hoje é o seguinte: aquele que passar, o cliente que passar as suas compras no caixa de número 17, vai levá-la sem pagar nada, porque o caixa já está ali, a trava já está destravada. Quando a irmã ouviu isso, ela já estava com os 2 carrinhos ali. Quando ela empurrou o primeiro carrinho, a trava já estava aberta, irmão. Ela passou o primeiro carrinho, ela passou o segundo carrinho e levou a sua compra sem pagar um tostão. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Sabe o que aconteceu, irmão? Eu ouvi esse testemunho da própria irmã lá na igreja em Santos. Eu ouvi o testemunho dela, ela contando esse testemunho há uns 30 anos atrás. Sabe o que? Pensa que a pensa terminou? Não. Ela diz que daí 15 dias aquela mesma empresa que havia mandado o seu marido embora readmitiu ele novamente, o chamou novamente, irmão, e nem chegou, segundo ela, e nem chegou tirar ele do rol de registro, porque a carteira foi entregue lá e eles não deram baixa, ou seja, a bênção de Deus foi completa. Nós vamos cantar um louvor para Deus. Quantos crê no monte da provisão? Quantos crê? Você crê, irmão? Você está precisando de algo de Deus? Então toda a igreja venha para frente em nome de Jesus.